Você não veio aqui para ouvir o pastor, você não veio aqui para ouvir o homem, você veio aqui para ouvir Deus falar através do barro, através do vaso, amém? Que nessa noite você possa abrir o teu coração, porque eu creio que Deus tem uma palavra não só para você que está aí, mas para mim também, que estou aqui necessitada da palavra de Deus, amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Estou orando ao Senhor aqui, que Deus me dê graça e virtude, porque aqui e ali eu estou com uma tosse, né, por conta de uma gripe que eu peguei, mas Jesus está fazendo a obra. Tudo é o tempo de Deus, amém? Vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, ou melhor dizendo, João, perdão, capítulo 5, a partir do verso 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, verso 1. Amém? Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem que havia 38 anos e achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que este estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Verso 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Podeis aceitar com a mão no seu coração? Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Senhor, nosso Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua serva, Senhor, que nesta noite aprove da tua parte trazendo a palavra. Senhor, eu sou cinza, sou pó, sou barro na mão do oleiro. Eu sou apenas um canal de bênção, instrumento nas tuas mãos para trazer a tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta e da medula, e ela é apta para discernir pensamento e intenção da tua igreja, de como chegou aqui. Senhor, através da tua palavra, nos cura nessa noite, nos restaura, muda a circunstância para positividade. Deus, nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar. Queremos sair daqui não como adentramos, mas queremos sair daqui pulando, regozijando, como o salmista declara que na tua presença há fartura de alegria. A tua palavra possa vir, meu Deus, e produzir o resultado para a qual está sendo mandada nessa noite, como o próprio profeta Isaías declara que assim é. A tua palavra, ela não vai voltar para ti vazia, sem antes lhe trazer o que lhe apraz e prosperar naquilo para qual está sendo enviada e enxertada nessa noite. Que tua igreja abra o coração, receba a tua palavra, que é viva e que é eficaz, que vai aonde o médico, a medicina, tratamento não vai, a tua palavra vai, sara, cura, restaura e transforma o homem velho numa nova criação. Então, Senhor, nesta noite, fala conosco em nome de Jesus, amém? Irmãos, eleita de Deus, o Evangelho de João, ele foi o último evangelho a ser escrito, e ele escreveu este evangelho já no finalzinho do 1º século, quando todos os outros evangelhos já estavam escritos e já circulava também praticamente há 20 anos sobre aquela ocasião. A Bíblia Sagrada diz que João
João, ele vai descrever, aleluia, os milagres de Jesus. João vai descrever e nos afirmar que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. João, ele escreve para que a gente venha crer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E para que nós crendo, nós viemos ter vida no próprio Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que este cenário vai acontecer praticamente em uma das festas principais que acontece em Jerusalém. Provavelmente pode ser a festa da Páscoa. João vai escrever que Jesus Cristo, ele sobe a Jerusalém para observar a festa dos judeus. E a Bíblia diz que ali próximo, à porta das ovelhas, havia um tanque com um nome chamado Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. A Bíblia diz que Jesus, ele desce para esta casa de misericórdia. Porquanto João vai nos informar que ali, naquele lugar, jazia muitos enfermos e doentes, paralíticos, pessoas de todas as formas de enfermidade, jazia naquele lugar. Perceba que Jesus, ele está subindo para Jerusalém e está tendo festa. E essa é uma festa tão importante que vem gente de todas as cidades, todas as regiões, para estar ali celebrando aquela festa. Mas a Bíblia diz, e João afirma, que Jesus, ele não vai festejar. Ele vai para a casa de Betesda. Ele vai para aquele tanque chamado Betesda, que significa casa de misericórdia, porque ali havia doentes e pessoas enfermas. Porque Jesus, eu quero aqui abrir um parênteses, que Jesus, diferente do que a gente pensa e imagina, Jesus, ele está sensível às nossas necessidades. Está tendo festa, está tendo celebração, está tendo reencontro, porque festa simboliza celebração. Festa, ela simboliza momentos de alegria. Você está celebrando, você está alegrando, porém Jesus não vai festejar. Jesus vai para o tanque de Betesda, porque Jesus, quando ele palmilhou aqui nesta terra, ele veio com um propósito. E o propósito de Jesus Cristo veio para aqueles enfermos, doentes e que estavam perdidos em Israel. Jesus, ele sabe a minha, ele sabe a tua necessidade. E às vezes nós estamos passando situações, adversidade, e muitas das vezes nós pensamos em si mesmo: por que isso me aconteceu? Por que eu estou passando por essa situação? Jesus está praticamente a nada acerca daquilo que eu estou vivenciando, porque eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho ido para a casa de Jesus, para a casa de Deus, e eu não tenho visto nada acontecendo. Mas Jesus aqui, ele não vai celebrar, ele vai para o tanque de Betesda, porque ele sabe da necessidade de alguém que está naquele lugar há 38 anos aguardando uma cura, uma solução. Hoje nós estamos aqui, talvez aguardando algo que nós temos clamado, pedido, esperado no Senhor, e a gente muitas das vezes, por conta da nossa fragilidade como homem, como mulher, que somos dotados de cinza, de carne, de sangue, a Bíblia diz que Jesus Cristo agora, ele vai até aquele tanque, porque ele sabe que ali havia um homem que estava enfermo há 38 anos. E eu quero aqui dizer para você que este tanque e que este homem já jazia ali há 38 anos à espera de uma oportunidade para descer após a subida do anjo, quando movimentasse, porque havia essa crença, e João descreve que eles criam, que havia essa situação em que o anjo descia, movimentava as águas, e o primeiro que ali adentrasse era curado de qualquer enfermidade. Não é verdade? E a Bíblia também vai dizer que
nós temos um tempo de festa e também nós temos um tempo de tanque. Ou, porque não melhor dizendo, todos nós temos um tempo de alegria e também temos um tempo de tanque. Eu digo tempo de tanque porque eu creio que essa situação que tu está passando, tu não vai passar 38 anos, nem 10 anos, nem 15 anos, é um tempo, porque tudo é um tempo aqui debaixo do céu, como fala o escritor de Eclesiastes. Então este homem estava há 38 anos, mas ele estava ali, permaneceu ali. E esse tanque para este homem, ele representa uma frustração. Frustração por quê, missionária? Porque todas as vezes que o anjo descia e balançava as águas, ele ficava na expectativa de que alguém pudesse levar ele, porque ele não tinha condição. A Bíblia diz que ele era paralítico, ele estava acamado, então não tinha quem, porque até então, vamos imaginar, temos esse lago aqui, ali tem um anjo, né? Vamos entrar para a história, que sacode aquelas águas, e ali há uma promessa, olha, ali tem aquele rio, e todas as vezes que é sacudida as águas, há uma crença em que todos aqueles que adentrar depois que a água é sacudida, é curada do câncer, da depressão, da ansiedade, da diabetes, todo mundo vai correr para lá, mas cada um na sua própria necessidade, na sua própria força de vontade de ser curado. Ninguém está pensando em quem está atrás de você. E a Bíblia Sagrada diz que era assim essa situação deste homem. Ele estava praticamente acamado, paralítico, e ele não tinha condições nenhuma de correr, porque a Bíblia diz que havia muito paralítico, muito enfermo, mas Jesus Cristo, que é conhecedor dos tempos, que é onipresente, onipotente, onisciente, ele está em todo lugar, conhece todas as coisas, e ele é o todo-poderoso. Ele não passa batida acerca da minha e da tua necessidade. E o mesmo Jesus que foi ontem, esteve aqui, ele é o mesmo hoje, ele não muda, ele continua para sempre. Ele está aqui também no tanque de Betesda. Talvez você chegou aqui dizendo, irmã, eu já estou nessa situação tanto tempo que eu já não tenho mais nem força de orar. O paralítico do tanque de Betesda, ele estava há 38 anos, e a gente não quer passar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, perseverando, buscando, crendo, acreditando, confiando e recebendo e colocando em prática a nossa crença no Senhor. Este paralítico de Betesda, ele vai dizer para mim e você que quando ele alcança, quando ele recebe o milagre, ele está ensinando para mim e para você que a perseverança, ela contribui para você uma esperança em conquistar algo que vem da parte de Deus. Jesus Cristo, ele vai para este tanque de Betesda. A própria misericórdia vai para a casa de misericórdia. E esse tanque de Betesda é um tanque de solidão, porque esse tanque de Betesda, ali, ninguém queria ir simplesmente por ir. Um local onde é enfermo, doente, quem quer ir para o hospital por si mesmo, por naturalidade, quer ir a um hospital, ver aqueles montes de enfermos e doentes? Ninguém, irmãos. A gente quer estar nos momentos bons da vida, passeando, no lazer, curtindo a vida, não é verdade? Então aquele tanque de Betesda, ele representa na vida daquele homem um local de solidão, porque ali era onde as famílias deixavam seus doentes, seus enfermos, para ficar na expectativa do mover daquelas águas. Mas hoje nós estamos aqui, não na expectativa do mover das águas, porque a própria água ela já se encontra aqui para nós bebermos. E quando nós bebermos, nós não teremos sede, porque ele é a água que sacia a minha sede, a tua sede. Aqui esse paralítico, ele está na expectativa de que alguém ou um braço forte pudesse levar ele. Mas queridos e queridos, quantos doentes havia naquele lugar? Quantos doentes estavam na perspectiva de entrar dentro daquele tanque para ser curado, embora
completa, ela não é estagnada, ela não é parcial, ela não é momentânea. Ele vai de encontro ao paralítico de Betesda para dar uma palavra labassuriana, para dar uma palavra de motivação, para dar uma palavra de ordem, para dar uma palavra de cura, para dar uma palavra de restauração. E hoje você que está aqui na tanque de Betesda, Jesus está dizendo para ti que Ele está indo de encontro à tua situação, Ele está indo de encontro à tua necessidade, Ele está indo de encontro à tua circunstância, porque este paralítico aqui estava ali há 38 anos, aguardando uma oportunidade de que alguém pudesse colocar ele dentro daquele tanque. Mas Jesus manda eu te dizer que tu vai vencer, tu vai sobreviver, tu vai vencer esta situação. Não é com a força do braço do homem, porque uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome de Jesus. Não coloca a tua confiança naquilo que tu acha que tu pode fazer, que é a tua possibilidade, mas coloca a tua confiança, a tua convicção em Jesus Cristo de Nazaré. Aí sim vai dar certo. A palavra do Senhor diz que o homem não prevalece pela força do seu braço. A Bíblia diz que este homem estava aguardando alguém que pudesse colocar, mas sempre vinha alguém, passava na frente dele. Ei, queridos, ninguém vai se sensibilizar para resolver a tua história se não for a dele primeiro. Conversa com Jesus, entrega nas mãos do Senhor, confia nele, porque ele é que vai fazer. Jeremias 29:11, ele diz que só eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, é pensamento de paz e não de mal, para eu vos dar o fim que esperais. E ele diz: então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Sabe que Jesus está dizendo nessa noite para a sua igreja que não é na força do braço, não é no poder da língua, porque Tiago nos ensina que alabassurianda, arabaxande e cantaramanai, no capítulo labaço e andarabassu de ras, capítulo 1 e o verso 19, que todo homem seja breve em ouvir e tardio em falar e se irá. E às vezes a gente pensa que a gente vai resolver a situação no poder da língua, da palavra. Querido, eu quero te dizer nessa noite, quem faz a obra é Deus. Ele estava esperando o braço de um homem para colocar ele, mas quem completa a obra na vida do homem é Deus. Quem convence do pecado, do juízo, da justiça é Deus. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. A Bíblia diz que se não for Deus fazer, nada acontece. Ele tem todo o poder. É Ele que faz, é Ele que age, é Ele
nós. Jesus nos prometeu que no mundo haveria aflições, mas que nós viemos ter bom ânimo. Ele venceu. Paulo diz que ele sabe o que é ter, não ter, passar escassez, tribulação, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor em Jesus Cristo. Ele já venceu. Ele está no controle. Ele está no comando. E muitas das vezes a gente quer tirar da mão dele. A gente quer resolver. Muitas das vezes a gente entrega a situação de manhã. Senhor, a porta está fechada. Eu não tenho condição. Eu não estou mais tendo, aleluia, nesse tratamento. Senhor, a ansiedade começa a fazer parte do cenário da vida daquele que diz que acredita no poder do milagre de Jesus. E a Bíblia nos ensina que nós temos que tomar posse daquilo que já foi dispensado sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, sobre a eleita do Cordeiro. E a Bíblia diz que Jesus, ele se depara e vai de encontro, e ele pergunta: queres ficar sã? Sabendo Jesus a situação do paralítico, como aquele paralítico havia estado ali há 38 anos, aguardando as situações. Aquele paralítico, ele olha para Jesus e diz: Senhor, não tem ninguém que todas as vezes que quando a água mexe, é tocada, me coloque. Jesus não está preocupado nos teus questionamentos. Jesus pergunta para você hoje: queres ficar sã? Jesus, ele é curto e objetivo. Queres ficar sã? É para te tomar posse. Ah, irmã, mas eu já estou tanto tempo. Ah, não tem jeito. Irmã, Jesus está te perguntando: tu queres ficar sã? Toma posse do teu milagre. Toma posse da tua bênção. Não venha para a igreja de segunda, nas terças, nas quintas, no domingo e saia do mesmo jeito. Como já foi falado aqui nessa tribuna, nós precisamos fazer o nosso culto racional, renovar nossa mente pelo poder da palavra de Deus, para que nós possamos provar e receber a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, igreja, renovai o vosso entendimento pelo poder da renovação da palavra de Deus, porque Deus tem o melhor desta terra para te dar. Deus quer te ver sarada, curada, restaurada. Deus não tem prazer que a igreja do Senhor anda enferma e doente. Não é só enfermidade do corpo, mas enfermidade espiritual. A igreja tem que buscar para receber, porque Jesus nos dá uma receita. Aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; o que bate, a porta se abre. Isaías diz que ainda antes que houvesse noite ou amanhã, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E nada pode fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem vai impedir? Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Paulo diz aos Romanos: todas essas coisas que você está vivendo, passando, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito sobre a tua situação, e não é propósito de morte, é propósito de paz. Eu não sei como está sendo o teu início, talvez pode ser pequeno, mas eu quero declarar nessa noite que teu último estado crescerá em extremo. Jesus diz que só Ele sabe os pensamentos que Ele tem para a tua história. Ele tem mudança de cativeiro, Ele tem mudança de cenário. Ele quer virar essa história, essa página. Deus quer tirar, aleluia, angústia. Deus quer sarar o teu coração nessa noite. Deus quer mudar a tua história. Deus quer te ver alegre, contente, regozijante, jubilando na presença dele. Jesus não te chamou para te andar de cabeça baixa. Jesus te chamou para andar de cabeça erguida. Sabe aquela mulher que ela andava em
E é isso que a gente tem que ter, determinação. Ela sai do lugar que limita a visão, entra no meio da multidão, rompe a fé, toca e é sarada instantaneamente. E é isso que vai acontecer contigo quando tu te determinar, quando tu te colocar. Irmãs, não é para olhar para a esquerda, nem para a direita. Jesus diz: olha para mim que sou autor consumador de tua fé. Ei, crente, quem vai te levar para o céu é Jesus. Quem vai te curar, crente, é Jesus. Não é o homem, não te limita a terra, te limita o céu. Olha a imensidão do céu. Deus criou todas as coisas perfeitas e tem que permanecer perfeita. A Bíblia diz que esse homem, ele começa a indagar, questionar. Jesus está dizendo: homem, eu estou aqui, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão, eu sou a água. Homem, eu sou a luz do mundo. Homem, eu sou a videira verdadeira. Aquele homem vai indagar, questionar, e às vezes nós perdemos a bênção por causa de questionamento. Perdemos a bênção por causa da incredulidade. Perdemos a bênção porque duvidamos. Tiago diz que aquele que tem fé não tem que duvidar, porque ele vai comparar o homem que tem fé depois duvida com as águas que uma hora vão e vêm, não sabendo o homem que não vai receber nada de Deus. É fé, irmãos, é fé, igreja. Por isso que o autor de Hebreus diz no capítulo 11 que a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não estou vendo. Eu não preciso ver para saber que Deus vai fazer, porque o crente não vive por vista, ele vive por fé. Oh, glória! E ele diz no verso 6 do capítulo 11: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é esse o motivo de a igreja não receber o que tanto pede, porque não coloca fé em ação, irmãos. Tantos exemplos. Esta situação aqui, Jesus teve misericórdia. E hoje, nessa noite, Ele manda te dizer que hoje Ele está descendo no teu tanque de Betesda. Talvez o teu tanque de Betesda é uma enfermidade. O teu tanque de Betesda é uma afronta. O teu tanque de Betesda é uma perseguição. Talvez o teu tanque de Betesda é um valor que tu precisa sanar, pagar e tu não tem. Talvez o teu tanque de Betesda é teu filho que te dá problema. É tua filha, é uma porta, talvez é uma casa, seja qual for, não importa o tanque de Betesda, Jesus está indo ao teu encontro e Ele te pergunta nessa noite: tu queres ficar sã? Oh, glória! A Bíblia diz que Jesus, Ele vai dar uma ordem tríplice para aquele paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Quando Jesus ele diz assim: levanta-te, Jesus está dando a oportunidade para aquele paralítico que há 38 anos estava na perspectiva do milagre, estava na perspectiva da cura, estava na solidão, porque ninguém estava ali com ele que estava lutando pela sua cura, estava na perspectiva de ser curado e retornar para o seio da sua família, mas era um paralítico frustrado. Jesus está dando a oportunidade: levanta-te, levanta-te, igreja, hoje, levanta-te e anda. Todas as vezes que a gente vai ver a expressão levanta-te da Bíblia, significa recomeço, significa uma nova história, um novo contexto no teu cenário. Lembra quando Pedro foi até Enéas? Pedro disse: Enéas, levanta-te, porque Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, Ezequiel, te põe de pé, porque eu falarei contigo. Jeremias, desce a casa do oleiro, se coloque de pé, porque eu farei tu ouvir a minha voz. Ana se levanta depois de chorar, depois de amargurada, depois de perseguida. Ana agora se levanta e vai adorar a Deus no altar. E todos que Jesus diz
Deus falou, levanta-te, anda, levanta-te, vai. Deus mudou o cenário, o contexto da história. Nesta noite, Jesus está dizendo, levanta-te, igreja. Levanta na oração, levanta no jejum, levanta na consagração. Não importa quem está contigo, Jesus Cristo não te deixa só. Ele vai estar contigo todo o tempo. Ele foi para o Pai, mas deixou o Consolador. Aonde tu estás, estarei lá contigo também. Então tu não depende do teu levantar do homem, de um braço para caminhar, para te levar. Levanta hoje que Jesus Cristo quer te dar saúde. Te coloca de pé. Jesus diz, levanta-te, toma a tua cama. 38 anos, aquele homem ficou deitado naquela cama, dependendo daquela cama. Aquela cama escravizava aquele homem. Aquela cama era o dia a dia, noites e noites, semanas, meses e anos daquele homem. E Jesus diz assim, levanta-te, primeira ordem. A segunda ordem, toma a tua cama, aquilo que te escravizava, agora tu tem domínio sobre ela. É tu que vai pegar, é tu que tem autoridade sobre a situação. Jesus já te deu autoridade sobre este problema. Jesus já te fez governo sobre este problema. Não é o problema, não é a enfermidade, não é a doença que tem que fazer governo na tua vida, mas quem que tem que fazer governo na tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Ele que tem que ser a primazia de tudo. Irmãs, eu já vi tanta gente dentro da igreja, nesse lugar que a gente vai, que quando termina o culto, a irmã ora, que a minha não, está repreendida, a dela, diabetes, eles dizem, eu não sei se vocês têm, né, esse costume de ouvir, mas quem tem essa diabetes, quem tem o câncer lá, quem tem a enfermidade lá, eles têm o costume de dizer, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, está repreendido. Jesus está dizendo, toma a diabetes, toma essa enfermidade que te escraviza, toma este problema que quer tomar governo na tua vida, toma essa situação que está te escravizando, toma ela, porque agora eu estou te dando autoridade para ter governo sobre ela. E é isso que a igreja tem que ter, e convicção é ter autoridade sobre o problema, porque Deus é a tua primazia. É eu que tem que estar abaixo de Deus com a autoridade que Jesus deu. Eu te dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e tomar até alguma coisa mortífera, mas não te causará dano algum. Deus tem autoridade e a autoridade foi entregue a nossas mãos. Ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes, escorpiões. Ele diz que aquele que habita, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai descansar. E você não está tendo esse descanso, você não está tendo essa paz. Ele diz, o salmista declara no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. E eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, não é o problema. Ele é meu refúgio, nele eu confiarei, porque o Senhor é que me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas eu estarei seguro, porque a sua verdade, ela é escudo e broquel, e eu não temerei espanto noturno, e nem sempre que foi de dia, nem noite que ande na escuridão,
Senhor. Amém. Aquele homem, Jesus deu uma ordem tríplice. Primeiro, levanta-te, toma a tua cama. Aquilo que te escravizava, aquilo que tu dependia dela, mas agora é tu que vai pegar ela e vai ter autoridade sobre ela. Pega a tua cama, pega todas as tuas mazelas e dá uma ordem hoje. Eu não te quero na minha casa. Quem mora, quem é o dono da minha casa é Jesus. Eu não aceito confusão, eu não aceito guerra, eu não aceito guerra. Satanás não aceita a minha casa é hoje. Eu não aceito essa afronta, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa escassez, eu não aceito essa porta fechada. É hoje que tu vai sair da minha casa, porque aqui não tem espaço para ti. A autoridade de Deus sobre a tua casa. E Jesus diz: anda, levanta, toma tua cama, anda. Jesus disse que o caminho é longo, igreja. A caminhada é maravilhosa com Jesus. Ele está te dando a oportunidade hoje de rever os teus conceitos. Aonde